Boa noite, gente. Graça e paz. Que bom que você está aqui para celebrar o Senhor. Daqui a pouco você está vendo a piscina montada. Daqui a pouco, no próximo culto, a gente vai ter um batismo. Vai ser algo muito especial também. E com certeza vai marcar a vida de muitas pessoas, das nossas vidas também. Amém? Eu venho com uma palavra para compartilhar com você. Eu comentei aqui no culto da manhã que, de fato, a princípio, eu resisti um pouco de mergulhar no texto, porque é um texto que eu já tenho 5 sermões escritos nesse texto. Eu fui olhando, sabe assim, vários sermões, já várias palavras que eu já escrevi sobre esse texto. E aí, a gente que está aqui sempre ministrando, a gente às vezes quer sempre trazer algo novo, e por isso às vezes a gente resiste. Mas sabe o que é impressionante? Que mesmo diante de tantas coisas que eu já escrevi, que eu já li, que eu já ouvi, que já me ensinaram a respeito desse texto, Deus ontem à noite, essa madrugada, falou comigo muitas mais coisas, porque a palavra se renova a cada dia, amém? A palavra do Senhor sempre se renova. E o Senhor de fato falou ao meu coração algumas coisas que eu quero compartilhar com você, e o tema que eu coloquei aqui para chamar a sua atenção é corrigindo expectativas. Corrigindo expectativas. Por que isso? Queridos, quando nós depositamos muitas expectativas em coisas e em pessoas, nós corremos o risco de nos frustrar. Sempre que uma expectativa é muito alta, uma decepção pode ser muito grande também. Por outro lado, uma vida sem expectativas é uma vida sem sentido, porque nós temos que ter expectativa de uma vida melhor, expectativa de segunda-feira começar uma dieta, expectativa de um ano melhor, né? Por isso existem tantos ciclos, expectativa de um casamento, um relacionamento melhor, e por mais que muitas coisas estejam boas na sua vida, e eu creio assim, eu sei que pode melhorar. Eu vou falar de novo, eu sei que pode melhorar. Eu tenho expectativa de ser um pastor melhor. É por isso que eu gosto de investir no aprendizado e busco sempre me aprofundar, porque eu quero de fato ser alguém que traz um conteúdo que faz diferença na sua vida. Eu sei que você tem expectativa de ser um pai melhor, uma mãe melhor, pais que dão um conforto melhor para os seus filhos. Então precisamos achar o equilíbrio dessa questão de expectativas. Porque muitas vezes, colocando expectativas em coisas ou em pessoas erradas, muitas vezes vai nos trazer grandes decepções e grandes frustrações. Então, nessa noite eu quero começar aqui em João, no capítulo 5. Se você quiser abrir sua Bíblia aí no seu celular, ou a Bíblia de papel, não sei se você trouxe. Acho que a gente não está andando mais muito com Bíblia de papel, mas se você quiser olhar aqui, fique à vontade. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. É interessante que João, ele não coloca qual das festas celebradas. Você sabe que tinha 3 festas principais. Primeira delas, tabernáculos, que é agora, por esses dias, porque Israel está vivendo já uma virada de ano, Rosh Hashanah, cabeça do ano, entrando no ano 5.784, isso a contagem a partir de Adão, né? Nós vamos entrar em 2024, a contagem a partir de Cristo. E tabernáculos, a primeira festa daqui uns dias, depois Pentecostes, 50 dias depois, e o que é para nós março, abril do ano que vem, a Páscoa. Mas João não entra em detalhe qual festa é essa, apenas ele diz que é uma festa dos judeus. Por quê? Porque outras festas ele revelou, mas aqui ele quer mostrar que o mais importante não era qual festa,
mas em si uma festa. Amém? Já que você vai entender. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, Beit Hased, Casa da Misericórdia, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Amém? Queridos, o Evangelho de João tem algumas peculiaridades, tem alguns detalhes importantes. Você sabe que a biografia de Jesus foi descrita nos 4 evangelhos. O primeiro evangelho a ser escrito é o Evangelho de Marcos. Marcos escreveu o evangelho que foi ditado por Pedro, pelo apóstolo Pedro. Pedro não tinha muita leitura, não era um erudito, não tinha estudos. Então Pedro ele dita ali, relata ali para Marcos. E Marcos é o evangelho que foi escrito principalmente para os romanos na época, porque Roma dominava boa parte daquela região, inclusive Israel. E Marcos é aquele evangelho que é prático, é dinâmico, vai direto ao ponto, vai direto na situação, porque o povo romano era um povo dinâmico. Quando eles não estavam em guerra, eles estavam construindo estradas, construindo pontes, eles estavam edificando construções. Então era um povo muito dinâmico, um povo de ação, um povo que ia direto ao ponto. Então Marcos, ele vem descrevendo a história de Jesus como aquele Jesus dinâmico, aquele Jesus servo, aquele Jesus que veio para trabalhar, aquele Jesus, sabe, de ação, de muita ação. Crianças, vão lá para a salinha, ficar lá com as professoras. Hã? Não, tem que ficar lá na salinha ou ficar com a mamãe, pode ser? Então vão lá com a mamãe. Leva então, pula aí, pula. Oh, yeah, isso, vai com a mamãe então. Segura aí, neném. Então o evangelho de Marcos é um evangelho que vai direto ao ponto, mostrando ação, dinamismo. O outro evangelho é o evangelho de Mateus. Mateus é o único evangelho que vem ali descrevendo com detalhes a genealogia de Jesus, porque Mateus, ele vem descrevendo Jesus como o rei Messias, o rei dos judeus. Inclusive na linhagem dele tem a expressão filho de Davi, do rei Davi. E o evangelho de Mateus é descrito diretamente aos judeus daquela época. Mateus ele vem com essa linguagem alcançando aqueles judeus. Tem o evangelho de Lucas. Lucas não é contemporâneo de Jesus, não andou com Jesus. Lucas escreve o evangelho por pesquisa e investigação. Ele escreve o seu evangelho numa linguagem muito erudita, muito rica, sabe, com muitos detalhes. Detalhes, por exemplo, que em Marcos fala assim, e tinha um leproso. Aí Lucas ele descreve, tinha um leproso, que suas feridas e tal, e sangravam. E ele dá alguns detalhes, sabe, que outros evangelistas não dão, por causa daqueles detalhes que ele tinha entendimento. Então ele escreve
um evangelho para os gregos, direcionando a linguagem para os gregos, que eram eruditos, que eram estudados, que eram pessoas que tinham, sabe, os pais da filosofia estavam ali, os pensadores. Então ele quer mostrar, né, esse Jesus que vem com um bom discurso, sabe, que conta as parábolas, que fala daquelas metáforas tão ricas. Então Lucas vem escrevendo essa linha. Esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos, ou sinônimos, porque eles têm muitas histórias paralelas, parecidas, na ótica, né, a perspectiva de cada evangelista, e eles estão falando geralmente de um mesmo assunto. Mas João, ele não faz parte desses 3 evangelhos sinóticos, é um evangelho da revelação. Ele começa a trazer e a mostrar Jesus em sua divindade. Ele já começa quente. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Vocês estão me entendendo? E aí João vem trazendo, sabe, essa essência divina de Jesus. Ele concentra num discurso mais teológico, na discussão com Nicodemos, por exemplo, que era um mestre da lei, que era um doutor da lei. Ele traz alguns detalhes sobre esse discurso teológico e profundo de Jesus, falando de revelações da vida eterna. Olha, fiquem tranquilos, eu vou para o meu Pai, mas na casa do meu Pai há muitas moradas, aleluia. Sabe, se não fosse assim eu não vos teria dito, eu vou preparar-vos lugar, aleluia. Jesus, ele é descrito por João de uma forma assim muito especial, muito divina. E tá bom, Urânio, o que isso tem a ver? Bom, isso tem a ver com o que eu quero falar com você nessa noite. Porque primeiro, o Evangelho é o Evangelho que alcança todo e qualquer tipo de pessoa, é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é o Evangelho que transforma qualquer tipo de vida, de mente, porque o Evangelho foi escrito para todos. Naquela época, para os romanos, para os gregos, para os judeus, sabe, para aqueles povos que eram fortes, que eram grandes, que eram conquistadores. O Evangelho é escrito para nós hoje, que alcança a nossa vida, nossa mente, o nosso coração e transforma o homem. E como nós podemos entender tudo isso? Entendendo que Jesus Cristo, tendo nascido de Maria, de mulher, é 100% homem, é 100% Deus. Ele vem na essência de Deus para prometer e para direcionar nossas vidas para cura, libertação, transformação e principalmente uma vida eterna. Meu irmão, tudo que você viver nessa terra é muito curto diante da eternidade. Toda renúncia que você faz por amor a Cristo não é perda, é ganho, porque Ele tem muito mais para mim e para você. Agora, um outro detalhe importante no Evangelho de João é que ele não trata os milagres como milagres. Ele chama os milagres de sinais. Ele sempre usa a palavra sinais. Exemplo, o primeiro milagre que Jesus fez, relatado por João, é no capítulo 2, em Caná da Galileia, quando Jesus transforma a água em vinho. E aí João já fala, e ele fez este primeiro sinal em Caná da Galileia. Sinal. Por quê? Porque todo sinal é um apontamento, todo sinal aponta um caminho. O sinal, de fato, meu irmão, não é simplesmente para finalizar um milagre por si só, mas um milagre que acontece apontando para nós um caminho. E aqui eu quero entrar já no primeiro ponto dessa mensagem com você. Todo sinal revela a sua posição e aponta uma nova direção. Você já vai me entender melhor. Por quê? Porque Jesus, ele está entrando naquele tanque, chegando em Jerusalém. Deixa eu encenar aqui para você me entender. Chegando em Jerusalém, os muros da cidade velha têm uma porta chamada Porta das Ovelhas. E ali na Porta das Ovelhas, entrando para dentro do muro, Jesus poderia virar à esquerda e ir para o templo, onde tinha a festa dos judeus. Ou ele poderia virar à direita, porque o tanque de Betesda está logo à direita da Porta das Ovelhas. O dia que você for comigo em Israel, você vai ver.
Agora em novembro estou lá de novo, estudando em uma parceria com a Universidade Hebraica de Jerusalém. Eu vou voltar um pouquinho melhor, em nome de Jesus. E mais magro também, porque a comida é muito ruim, irmãos. Tem alface, tomate no café da manhã, peixe. Vocês não estão entendendo não. Mas deixa essa parte para lá, eu como McDonald's. Vamos lá. Jesus, ele está entrando na porta das ovelhas e ele poderia ir para a festa, mas antes de ir para a festa, que ele foi depois, antes de ir para a festa, ele resolve visitar aquele tanque, chamado de o tanque da misericórdia, a casa da misericórdia, o lugar da misericórdia. Mas que misericórdia é essa se tem uma multidão de coxos, aleijados, cegos, mancos? A Bíblia relata que são chamados de inválidos, todo mundo passando por ali para festejar. Todo mundo passando por ali para celebrar, e aquele povo está ali esquecido. Mas Jesus vai e entra no lugar da dor, para depois ir para a festa. Eu quero profetizar que Jesus vai entrar no lugar da sua dor, para te levar para o lugar da festa. Eu não sei se você está me entendendo, mas existem algumas dores na nossa alma. Existem algumas preocupações, existem sim algumas inquietações, porque nós somos seres humanos e temos a nossa sensibilidade, e Jesus ele se sensibiliza com aquela dor, e ele vai até a dor, para depois chegar até o templo. Lá no versículo 14, desse capítulo que nós estamos lendo de João, se quiser projetar para mim o versículo 14, a Bíblia diz que Jesus vai para o templo e encontra aquele homem no templo. Olha, mais tarde Jesus o encontrou aonde? No templo. O que estava tendo no templo? Festa. Há 38 anos esse homem está paralítico, meu irmão, sem andar. 38 anos. Vivendo naquela condição, naquela situação. Aí Jesus o encontra depois no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. Então Jesus fez a cura, o milagre, e apontou o caminho. Viva agora sem a prática do pecado. Vai agora, porque senão o inimigo, todo pecado, toda coisa errada tem consequências. Jesus está apontando para ele um caminho, o caminho da santidade. Então Jesus vai no lugar da dor, mas depois está ali na festa celebrando com ele. Jesus conhece o tempo da sua dor. Eu vou falar de novo, você está preocupado com outra coisa, olha aqui para mim. Jesus conhece o tempo da sua dor. A Bíblia disse ali para nós no versículo 6 ao 7, e Jesus, sabendo que ele estava naquele estado há 38 anos, há muito tempo ele estava naquela condição, Jesus chegou até ele. Jesus conhece o tempo da sua dor, Jesus conhece o lugar da sua dor, e ele quer te levar para um lugar de festa. Deixa eu ser mais específico aqui. O mesmo que foi até o seu vale da sombra da morte, é o mesmo que te conduz às veredas de justiça, é o mesmo que te leva a pastos verdejantes, é o mesmo pastor, o mesmo bom pastor, que foi lá no vale da sombra da morte te resgatar, é o mesmo pastor que te conduz às águas tranquilas, é o mesmo pastor que te leva a pastos verdejantes, o mesmo que foi lá no lamaçal de lodo e tirou os seus pés do lodo, é o mesmo que firma os seus pés sobre a rocha. É o mesmo, o mesmo Senhor que foi lá no lamaçal, como nós vimos no Salmo outro dia, que tira você de todo o lamaçal, é o mesmo que firma os seus pés sobre a rocha. O mesmo que está com você em uma noite de choro, é o mesmo que pela manhã te renova com alegria, porque diz a palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O mesmo que foi lá naquele lugar de dor e tirou aquele homem daquela paralisia, é o mesmo que está com ele no templo agora, festejando e dando direção para ele. Esse é o meu Jesus, o seu Jesus, aquele, meu irmão, que está atento às nossas necessidades, aquele que conhece o nosso coração. Uma multidão que está ali esperando uma oportunidade, mas com os olhos em um tanque de águas paradas, com os olhos em um movimento, com os olhos em outros que estão ali também necessitados.
Jesus está fazendo uma transição, mostrando para eles: olha, eu estou fazendo um sinal aqui, porque eu estou tirando vocês de uma era de lei e transicionando vocês para um tempo de graça. Você já vai entender isso melhor, porque eu estou no ponto aqui dizendo para você que todo sinal, ele revela a posição e dá uma nova direção. Jesus chegou para aquele homem e falou: quer ser curado? Mostrando para ele qual era a posição dele, onde ele estava, qual era a condição que ele estava. Quer ser curado? E ele está ali, olhando para a situação e a condição dele, e ele então é curado, como você já viu no final dessa história. E aí Jesus vai e direciona ele para um caminho. Aqui eu quero falar para você, meu irmão, que todo encontro de Jesus nos posiciona e nos transforma. Não existe, não tem forma, não tem jeito de você ter um encontro com Jesus sem que alguma coisa seja transformada na sua vida. Se você conhecer alguém que disse: não, eu tive encontro com Jesus, eu sou um cristão, mas tem a mesma velha vida de sempre, o encontro dessa pessoa foi uma fraude. Foi um encontro que na verdade ele não abriu o coração para que Jesus pudesse mudar, porque Jesus sempre vai mostrar onde estamos para nos mostrar uma nova direção. Ele vai mostrar qual é a condição do homem, porque muitas vezes nós achamos que estamos assim: nossa, eu sou até uma pessoa legal, sou até uma pessoa gente boa, comparado com este aí. Lembra do publicano e do fariseu? O publicano batia no peito e falou: Senhor, eu preciso do Senhor, meu Deus, eu preciso de Ti. Ele batia no peito dizendo que ele era necessitado. O fariseu batia no peito e dizia: eu não sou como este aí, eu não sou como este aí. Eu oro, eu jejuo, dou o dízimo de tudo, faço isso, faço aquilo, não sou igual a esse aí não. Aí Jesus faz uma pergunta: quem será que saiu justificado diante de Deus? A resposta certa: aquele publicano que viu, entendeu qual era a situação e a condição dele. Deixa eu falar para você, a nossa condição e a nossa posição, meu irmão, era de perdição, era de condenação, mas ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É quando Jesus vem e tem um encontro, ele mostra onde estamos, necessitados dele, pecadores, sabe, frágeis. E aí ele vem e aponta um caminho: pode ficar tranquilo, que eu estarei com você até a consumação dos séculos. Ah, aleluia, aleluia. Segunda coisa que eu quero te falar: não é o quanto você pode, é o quanto você crê. Eu vou repetir: não é o quanto você pode, é o quanto você crê. Meu irmão, aquele tanque era um lugar de tradição, sim ou não? Hoje está fácil, meu irmão, eu jogo a piscina, hein? Aquele lugar era um lugar de tradição. Qual tradição? A tradição de cura. A Bíblia diz que de tempo em tempo, um anjo descia, agitava as águas, e o primeiro que pulasse na água agitada, na água mexida, era curado de toda enfermidade que tivesse. A questão é que é muito difícil uma exegese profunda desse versículo, já que é o único lugar na Bíblia que fala isso. O único lugar na Bíblia que fala sobre essa questão de um anjo agitar as águas é aqui. Não dá para a gente comparar com outros textos, fazer uma investigação mais profunda, mas se está na Bíblia, eu acredito até na capa. Meu irmão, na Bíblia eu acredito até na capa, está escrito sagrada, eu creio que é sagrado. Eu creio no índice, eu acredito em tudo que está lá. Mas um professor um dia explicou para a gente que na verdade essa tradição, ela veio da época do templo do rei Salomão. Porque aquele tanque muito próximo ao templo, como eu te disse, um dia você vai ver lá em Israel, lá em Jerusalém, você vai ver que a esplanada do templo está aqui, que foi destruído agora é o Dumo da Rocha, é um lugar de adoração dos muçulmanos. Aquela cúpula dourada em Jerusalém é um lugar que os muçulmanos tomaram. Eu não tenho muito tempo, mas eu não consigo falar algumas coisas sem dar um detalhe. A conquista dos otomanos, eles foram e pegaram tudo aquilo lá para eles.
Israel foi disperso, espalhado. E aí depois os otomanos, vamos dizer assim, os turcos venderam para os muçulmanos, né? Eles venderam. E aí eles tomaram posse daquele lugar, dizendo que aqui é o lugar que Maomé foi assunto aos céus. Eles acreditam que ali Maomé, ele foi tomado, elevado aos céus. Então tem a cúpula dourada, que é o dumo da rocha, onde tem a pedra, onde Abraão foi apresentar Isaac. Logo abaixo tem uma mesquita, chamada Mesquita Al-Aqsa, significa mesquita do cavalo. Eles creem que Maomé amarrou seu cavalo, e quando ele subiu até aquela pedra para falar com Alá, Alá o tomou, então ele foi assunto aos céus. Por isso a mesquita do cavalo e o dumo da rocha. Mas vamos voltar para cá. Quando você chega, você já vê a esplanada do templo, onde o terceiro templo vai ser construído, e o tanque está muito próximo. E o professor disse que a tradição veio da época do templo, onde naqueles movimentos de adoração que tinha no templo, as águas do nada agitavam e as pessoas pulavam lá e eram curadas. Bom, se tinha isso ou não, eu quero dizer para você que havia uma expectativa que aquele lugar curava. Havia uma expectativa de que tinha cura. Havia outra expectativa, a expectativa de um movimento sobrenatural. Um movimento ia acontecer ali. Sabe, irmãos, o que me preocupa? Na verdade, é olhando para a igreja de hoje, e eu não falo exatamente a nossa igreja, eu falo a igreja, corpo de Cristo, noiva de Cristo, com todos os seus nomes e denominações. O que me preocupa na igreja é que muitas pessoas estão vindo na igreja com a expectativa sempre de que alguma coisa vai acontecer, sempre que algum milagre vai acontecer, sempre na expectativa de que algum movimento sobrenatural vai acontecer. E elas ficam sempre pensando, um dia eu vou ver, um dia vai acontecer, um dia é minha vez, como se fosse uma loteria da fé, onde alguém é sorteado, e aquela pessoa sorteada vem aqui, conta um testemunho e fala algo, sabe o que aconteceu? Meu irmão, eu sei que a igreja é um lugar de cura, eu sei que a igreja é um lugar de mover de Deus, mas olha aqui para mim, a sua expectativa não pode ser naquilo que Deus é capaz de fazer, a sua expectativa tem que ser naquilo que Ele é, quem Ele é, o teu Senhor e o teu Salvador. Ele precisa ser adorado como o centro da sua vida. Sabe, você não pode vir na igreja porque tem músicos bons e uma boa música, não pode vir na igreja porque tem um pregador ou um pastor. Agora eu quero ver esse pastor, aquele pastor eu não gosto, eu gosto desse pastor, aquele lá não. E muitas vezes nossas expectativas estão em pessoas, e pessoas vão nos frustrar. Sabe, a nossa expectativa está no evento, nossa expectativa às vezes está o evento, o culto e não sei o que. Deixa eu falar para você, um culto não é um evento. O que depender de nós vamos fazer culto cada dia mais lindo, irmãos. O que depender de nós, sabe, vamos fazer, sabe, cada celebração uma linda experiência de fé. Vamos fazer tudo da melhor forma, porque Jesus merece excelência. Jesus merece excelência. Agora entenda uma coisa, o culto não pode ser um evento da semana. O culto tem que ser um lugar de entrega, de coração, um lugar que a gente se apresenta a Ele e declara que Ele reina, e declara que Ele governa, e declara que Ele é o Senhor da nossa vida e na nossa história. Se acontecer, amém. Se não acontecer, amém do mesmo jeito. Ele continua sendo Deus, continua sendo o Senhor. Ele precisa ser adorado na sua vida, meu irmão, como o centro da sua vida e da sua história. A expectativa no tanque é de que haveria cura e que haveria um movimento. E muitos estão sempre naquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Eu já contei aqui para vocês, contei hoje cedo de novo e vou repetir. Eu creio, meu irmão, que Deus cura. Ele usa os meios dele, Ele cura de forma milagrosa, Ele usa médicos e profissionais da saúde, Ele usa os remédios. Aí tem gente, eu não vou tomar remédio não, sei que remédio, isso aqui é do diabo. Que remédio é do diabo? Deus fez remédio para você, meu irmão. Inclusive eu estou achando até que se você pensa isso, você está precisando de uns 20 miligramas de fluoxetina, um Rivotrilzinho, só para botar debaixo da língua e ficar tranquilo.
Deus pode usar a forma que Ele quiser. Deus deu inteligência e sabedoria para que fôssemos abençoados e para que abençoássemos pessoas. Mas eu também creio em curas milagrosas. Eu já falei para vocês aqui da Carol, que de repente um dia ela amanheceu sem enxergar. E ela ficou muito tempo sem enxergar, alguns meses, e buscando tratamento de tudo quanto é jeito. E alguém um dia chegou para ela e disse: olha, vamos lá na igreja, vamos adorar a Deus. E ela falou: um dia nós vamos. Mas ela estava muito difícil, ela não conseguia pentear o seu cabelo, ela não conseguia tomar banho, todo mundo ajudando ela a fazer tudo, subir a escada, descer a escada, conduzir. E um dia, já agoniada com tudo aquilo e não vendo resultado, ela lembrou que alguém convidou ela, e ela veio aqui num culto de quarta-feira, e ela chegou aqui, entrou por aquela porta, e todo mundo segurando ela e ajudando ela para ela não tropeçar. Ela sentou, e o louvor tocando, e ela ali, sabe, adorando a Deus, falando: Senhor, eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor pode fazer um milagre. Meu irmão, vou encurtar a história. Ela naquele dia, depois na hora de ficar, e ela estava com outro problema ósseo também junto, não sei, eu não lembro direito o nome das coisas, mas o marido dela ajudou ela a levantar, e ela ficou em pé e falou assim: eu creio na cura do Senhor. Meu irmão, naquele mover que a gente estava assim, aquele dia, que aquele culto a gente não tinha condição de acabar, quando ela simplesmente abre os olhos, ela está enxergando de novo. Ela veio aqui na frente em prantos contar e falar. Eu já falei para vocês, um irmão, um dia nós oramos, alguns domingos atrás, e oramos sobre várias coisas. O irmão falou assim: pastor, você orou lá pelos rins e tal, e pelo tudo, sistema urinário, circulatório. No outro dia ele botou as pedras tudo para fora, estava fazendo xixi, pedras espalhando para tudo lá, porque eu sei que Jesus faz isso. Jesus é mais potente do que litrotripsia, meu irmão, eu acredito nisso. Pessoas e mulheres que veio contar: pastor, tinha um caroço, tinha um nódulo, e a gente estava investigando, sumiu, e eu acredito, eu continuo acreditando nisso. Mas deixa eu falar uma coisa para você: nós não podemos buscar a igreja, ouvir na igreja por causa disso, porque nós não temos, sabe, condições de simplesmente, porque quem vem até Jesus simplesmente pelo que Ele pode fazer, nunca vai entender de fato quem Ele é. É por isso que eu estou falando para você que nós temos que corrigir nossa expectativa. Porque aqui eu estou vendo 2 cultos nessa história. 2 cultos, Urano? 2. Eu estou vendo um culto do tanque. Um culto onde eles estão celebrando suas enfermidades e suas doenças. E estou vendo um culto no templo, onde eles estão festejando, celebrando. E o interessante é que ali no culto do tanque, meu irmão, chorava menos quem podia mais. No culto do tanque, era o primeiro que ia correndo e pulava. No culto do tanque, era o mais forte que conseguisse pular. No culto do tanque, era aquele que era mais rápido. Aquele homem disse: ninguém me ajuda. Ele disse: quando eu tento, o outro pula antes de mim. Então no culto do tanque, era quem podia mais, era o maior, era o mais forte. Mas no culto do reino, não é o maior, é o menor. No culto do reino, não é o primeiro, mas o último. No culto do reino, não é o grande, mas os pequeninos. No culto do reino, não é aquele que pode mais, é aquele que depende mais. Ah, meu irmão, você precisa entender isso. Isso é graça de Deus. Isso é graça de Deus. Sabe, no evangelho do reino, a bênção não é daquele que pode, a bênção é daquele que vive na graça, na dispensação da graça, na dependência de Deus. Inclusive em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele traz esse entendimento: não é do mais veloz a corrida e nem do mais poderoso a batalha, e as riquezas não são dos mais sábios, mas daquele que confia no Senhor e depende dEle. Ah, meu irmão, é outra história, é outro momento. Ali no culto do tanque, tudo dependia do esforço do homem. Aí Jesus chega para mostrar para aquele homem que não era no esforço dele. Preste atenção. Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? Ele diz assim: eu não consigo. Quando eu tento, outro vai antes de mim. Quando eu vou, outro vai antes de mim. Sabe o que eu aprendo aqui? Que as pessoas que levaram ele até o tanque, para que ele esperasse alguma coisa, não conseguiam levar ele dali
para frente. Vou tentar explicar melhor. As mesmas pessoas que conduziam, porque esse homem é o quê? É o quê? Então ele não está indo andando para o tanque. Nossa, que revelação, meu Deus. Então você vê em vários momentos, inclusive lá em Marcos, no capítulo 2, que 4 homens, 4 amigos vão levar um paralítico até Jesus. Eles amarram ele num lençol e vão tentar entrar na casa de Jesus em Cafarnaum. Jesus estava em casa, lá no capítulo 2 de Marcos. E eles não conseguem, a Bíblia diz que eles sobem na casa, abrem um buraco no telhado e desce aquele homem ali, meu irmão, para que Jesus pudesse curá-lo. Então, o paralítico, ele não conseguia andar sozinho, você sabe, não tinha cadeira de roda, não tinha nada, não tinha Uber, tinha que alguém levar. A questão é que amigos ou familiares ou pessoas conduziram ele até o tanque. Mas meu irmão, daquele alpendre até o tanque, ninguém conseguia conduzir ele. Muitas coisas, meu irmão, você já tentou e já tentou fazer na sua vida, mas tudo levou você até um limite. Agora sabe o que está acontecendo? Jesus, ele quer ser revelado como Rei e Senhor na sua vida. Muitas coisas que te conduziram até aqui, não vão conseguir te conduzir mais. É por isso que nós precisamos de Jesus. Muitas coisas que te conduziram até uma certa profundidade, muitas coisas que te levaram até um certo lugar, não vão te conduzir dali para frente. Nós precisamos de Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. E aí, meu irmão, sempre que as coisas forem baseadas no nosso esforço, sempre terá um limite. Tudo que é baseado no nosso esforço vai ter limite. O limite do esforço é o limite de onde alcança seu braço. Sabe, o seu esforço vai te cansar. É por isso que você precisa confiar no Senhor. É por isso que você precisa confiar na graça de Deus. É por isso que você tem que entender que antes de ir para o lugar da festa, da celebração, Jesus vai visitar o lugar da nossa dor. Eu vivi a minha vida do jeito que eu podia, mas um dia Jesus visitou a minha dor, transformou a minha vida, a minha casa, a minha família, minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todo mundo, até os cunhados. Jesus visitou a dor. Agora aqui eu quero transmitir mais um ponto para você, porque todas as religiões, elas têm um princípio de que aquilo que o homem conseguir fazer, pagar penitência, fazer um esforço, fazer o que ele pode, vai conduzir ele para Deus. Eu estou falando todas as religiões, inclusive muitos evangélicos, que dizem que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, para você alcançar a bênção de Deus. Todas tentam mostrar que através do esforço do homem, através daquilo que você faz, sabe, para pagar algo, para fazer algo, para produzir algo, para você merecer algo de Deus. Então quando você está se esforçando, quando você está pagando algo, uma penitência, um voto, quando você está fazendo algo, aí Deus vem na sua direção. Mas deixa eu te contar uma coisa, o evangelho do reino não é o homem indo até Deus, é Deus vindo até o homem. Meu irmão, no evangelho do reino, é Deus desfazendo de toda a sua divindade e descendo nessa terra, entrando nesse mundo que estava podre, se fazendo o homem, vivendo a nossa vida, passou fome, passou sede, como a palavra fala, foi tentado também, mas venceu todas as coisas, para mostrar para nós, que não é o homem que consegue chegar a Deus, é Deus que veio até o homem, é Deus que veio, meu irmão, é Deus que veio até você. Você precisa compreender isso. Você, por um esforço seu, jamais você estaria na presença de Deus. A graça te alcançou, a graça é irresistível. E aí você entendeu que Deus veio na sua direção e te tirou de um lugar de dor e levou para um lugar de festa. Terceiro e último ponto: tire sua fé do movimento e coloque sua fé na presença. Tire sua fé do movimento e coloque sua fé na presença. Meu irmão, enquanto todos estavam olhando um tanque de águas paradas, o rio de águas vivas estava passando por eles, eles não percebiam. Deixa eu falar de novo. Enquanto eles estavam olhando para um tanque de águas paradas, olhando para um tanque de que de vez em quando, ocasionalmente,
Sabe, um anjo dava uma azada naquelas águas lá e batia assim, movimentava. Ocasionalmente, algum movimento acontecia. Todos estavam de olho naquele tanque. E o Jesus, o rio de águas vivas, estava passando por eles e eles não estavam percebendo. Sabe qual é a minha preocupação? Como alguém que está aqui tentando te transmitir algo. É que muitos podem vir apenas para um evento. Vem apenas para um movimento. Vem apenas para ver alguma coisa. E depois vivem as suas vidas da mesma forma, sem perceber a presença de Jesus. Como eu te disse, a gente vai buscar sempre a excelência, sempre buscar fazer o que podemos fazer de melhor para Deus e para o nosso conforto. Porque na moral, gente, Deus não precisa de telão para passar aqui para você, nada. Deus não precisa de luzes, de Kobe, LED, Deus não precisa de PA, Deus não precisa de cadeira. Quem precisa dessas coisas aqui é nós. Deus não precisa de câmera, não precisa de transmissão, Deus não precisa de nada. E você no YouTube escreve aí e participa com a gente, senão eu vou derrubar essa live. Deus não precisa de nada disso. Quem precisa é a gente. Quem quer é a gente. Só que eu preciso alertar você, que você não pode ser uma pessoa que sempre está participando de um movimento, sempre querendo ver um movimento, mas nunca entrega de fato o coração a Jesus, para que Ele possa vir e mudar e transformar a sua vida. Deixa eu falar uma coisa, esse mesmo Jesus que curava, está aqui curando hoje. O Jesus que libertou, liberta hoje. O Jesus que transforma casamento, está aqui para transformar o seu, o meu hoje. O mesmo Jesus que resgata o homem do pecado, está aqui para nos resgatar e nos apresentar uma vida de alegria e santidade. Meu irmão, não fique focado em movimento. É um movimento, é um movimento, é um movimento. O culto bom, qual que é o culto bom? O culto bom é que todo mundo está gritando, que está dando bicuda na cadeira, e cadeira voando. O culto bom é aquele que... Culto bom é aquele que quebra tudo. Culto bom é aquele que você não sai feliz com o pregador, sai triste com você mesmo, querendo uma transformação e uma mudança de vida. Porque tem uma coisa que Jesus quer que você saiba, que pecado continua sendo pecado, o que é errado continua sendo errado, o que não pode continua não podendo. Você pode ir para as obras da carne e olhar aquela lista de Gálatas capítulo 5, a inveja, a maledicência, o adultério, a impureza, a palavra é porneia, qualquer nível de sexo ou de relacionamento fora do casamento, fora daquilo que Deus estabeleceu como princípio, porneia, impureza, obras da carne. Sabe, nós precisamos compreender que nós não estamos aqui para viver um movimento, sempre buscando mais movimento. Movimentos passam, meu irmão, mas a presença permanece. Sabe, tudo que você pode viver de movimento vai passar, e quem vive de movimento vai buscar sempre novos movimentos. Eu quero mais, eu preciso de mais, eu quero isso, eu quero aquilo, hoje aconteceu, amanhã vai acontecer também, eu quero aquilo outro, eu quero não sei o quê, porque está sempre atrás de um movimento. E aquele povo estava no tanque, sempre tentando buscar um movimento, e eles não perceberam a presença. Eu quero que você entenda que com movimento ou sem movimento, com som ou sem som, com palavra ou sem palavra, Ele está aqui, e a realidade que Ele muda e transforma a nossa vida. Amém? Dá um aplauso ao Senhor, dá um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Eu nem bebi a água ainda hoje, Eduardo, por isso que eu falei que não precisava. Sabe, meu irmão, Jesus, quando Ele chega ali e revela a presença dEle, e mostra a presença dEle, sabe, e demonstra que Ele estava ali, Ele já promoveu a cura na vida daquele homem. É a presença que nos cura, é a presença que nos transforma, é a presença que vai trazer descanso e refrigério para a nossa alma. Quem quer isso diz amém. Se coloque em pé, deixa eu orar com você, se coloque em pé. Sabe, irmãos, olha aqui para mim.
Olha aqui para mim. Quando estamos aqui louvando, adorando, celebrando, nós não estamos buscando um movimento, nós estamos reconhecendo a presença. Reconhecendo a presença. Sabe, isso que vai fazer diferença na sua vida. Corrija as suas expectativas. Sabe, veja as suas expectativas. Quando você vier para um culto e você achar que a música não é boa, que você não gosta daquela música, corrija as suas expectativas. Corrija as suas expectativas quando você chegar num culto e não for o gordinho que está pregando aqui, for outro pastor. Eu não gosto daquele não, eu gosto do Urânio. Ei, você não pode se apaixonar por mim, eu não sou o noivo é ele, você tem que se apaixonar por ele, me esquece, eu sou homem, me esquece, se apaixone por ele, se apaixone por ele. Se apaixone por ele. Então corrija suas expectativas quando não for eu que estiver aqui. Corrija suas expectativas quando não for a voz daquela ministra, daquele ministro que você gosta. Corrija suas expectativas quando não for aquele músico tocando. Corrija suas expectativas quando a luz não brilhar. Corrija suas expectativas quando você estiver olhando muito para as pessoas. Quando a gente está vendo muita coisa errada nas pessoas, ou num culto, ou na igreja, é porque a gente tirou o foco de Jesus. Um dia eu fiz uma dinâmica na igreja. Eu pedi para o Josiano carregar um copo d'água. Eu enchi um copo d'água até bem em cima e falei para ele: dá uma volta na igreja sem derrubar nenhuma gota de água. E ele foi. Chegou sem derrubar nenhuma gota. Aí eu falei para ele: qual que era a cor da camisa do Cláudio? Ele falou: não sei. Qual que era a cor do vestido da irmã? Não sei. Qual que era a cor do cabelo daquele irmão da terceira fila? Não sei. Aí eu falei: por que você não sabe? Ele falou: é porque eu estava olhando o copo. Quando a gente está olhando para Jesus, você não perde tempo em ver o que está acontecendo à sua volta. Corrija a sua expectativa. Não, eu vou no culto porque eu preciso de uma bênção. Eu vou no culto porque eu quero uma bênção. Meu irmão, quem pensa isso é porque não entende que já é abençoado. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus olhou para aquele homem, corrigiu a crença, a mente dele, falou: você quer ser curado? Ele respondeu: as suas amarguras, ninguém me ajuda, ninguém põe lá, vai outro antes de mim. Jesus falou: se levanta, toma o teu leito e anda. Ele não estava vendo ainda, mas o milagre já tinha acontecido. Mesmo que você não esteja percebendo, Deus já está fazendo. Mesmo que você não esteja percebendo, Deus já está fazendo. Muitos estão vindo atrás de algo que Jesus pode fazer, que Ele pode dar. Não faça isso, venha para adorá-lo na essência da sua santidade. Ele é o foco, Ele é o centro, Ele é o motivo, Ele é a razão, Ele é tudo. Meu irmão, Jesus não é o que você precisa, Ele tem que ser tudo o que você tem. Corrija a sua expectativa. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Deixa o Espírito Santo ministrar. Senhor, eu quero colocar a vida de cada um aqui, Pai. Cada um de nós diante do Senhor, Pai. Pai, porque muitas vezes, Senhor, precisamos corrigir de fato as nossas expectativas, Senhor. Precisamos olhar para o Senhor como centro da nossa adoração. Papai, assim como o Senhor visitou aquele lugar de dor e conduziu aquele homem a um lugar de festa, Senhor, visita a dor de cada um de nós aqui, Pai. Visita, Pai.
Visita essa mãe preocupada com o seu filho, que ela não sabe onde está, o que está fazendo. Visita esse pai, Senhor, que está preocupado em levar o sustento e a provisão para a sua casa. Visita essa pessoa, Senhor, preocupada com tantas questões que tem que resolver, tantas decisões que tem que tomar essa semana. Meu Deus, em nome de Jesus, visita, Pai. Visita cada coração, aqueles que estão enfermos, Senhor, nós te pedimos. Senhor, traz cura, promove cura, meu Deus, em nome de Jesus. Queridos, Jesus, quando teve uma experiência com aquele homem, foi mostrar para ele que na antiga aliança a presença era de um anjo, mas na nova aliança a presença é Ele. Jesus estava mostrando para aquele homem que na antiga aliança podia mais, vencia aqueles que podiam mais, os mais fortes, os mais rápidos, mas que agora vencem aqueles que mais dependem. É isso que vai trazer descanso e confiança para a sua vida. Senhor, mais uma vez eu oro, Pai, visita cada casa, Senhor, cada pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que possamos colocar os nossos olhos em Ti, o autor e o consumador da nossa fé, que possamos Te adorar, Senhor, por quem Tu és, Pai. O Senhor já pagou todo o preço, Pai. Então não é o nosso esforço, não é a nossa capacidade, não é o quanto, Senhor, nós podemos pagar algum preço, mas é o quanto nós cremos, Pai, que o Senhor já fez isso por nós. Traz, Pai, essa confiança para cada um dos Teus filhos e filhas, Pai, em nome de Jesus. Querido, se você quiser, faz uma oração comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite eu coloco a minha vida, minha mente e o meu coração diante do Senhor. Eu creio que o Senhor é quem me dá a direção que eu preciso. O Senhor é quem me fortalece de verdade. Eu te peço, visita minha casa, minha família e faz morada lá. Que o Teu reino seja estabelecido na minha casa, que a Tua paz invada a minha casa, e eu creio que na minha casa não terá nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu profetizo a paz do Senhor no meu lar, em nome de Jesus, amém.